Senhor colocou no meu coração hoje 8 lições, né, nesse texto aqui, e eu queria passar para o teu coração, amém? Capítulo 8, versículo 22 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Quem encontrou diz glória a Deus. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, diga para alguém que está do seu lado, diga: eles estavam navegando. Adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Olha isso. E o barco enchia-se de água. Estando quem? Diga: eles estavam em perigo. E chegando-se a ele, agora diga para alguém do seu lado: eles foram até ele. Pegou ou não? E o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. E disse-lhe: onde está? O que, irmão? A vossa. Diga para alguém do seu lado, sem medo de ferir alguém, diga: onde está a tua fé, irmão? Trouxe para o culto? Onde está a tua fé, Fran? Onde está a tua fé, irmã Maria? Onde está a tua fé, irmã Valéria? Aonde está a tua fé, pastora? Aonde, Manaus, está a tua fé? Diga mais uma vez para essa pessoa do seu lado, diga: onde está a tua fé? Mas para ela ficar mais agora, sabe? Quem sabe chateada com você, diga olhando agora, diga assim: onde está a tua fé? Você sente, irmãos? Glória a Deus. Queridos, esse texto ele mexe muito comigo. Eu amo pregar a passagem essa passagem aqui eu já preguei muitas vezes, mas da maneira que Deus revelou no meu coração nessa noite foi incrível. Eu coloquei esse louvor hoje que eu cantei aqui, me lanço no fogo, de madrugada, e eu fiquei ali: me lanço no fogo, eu não tenho medo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: não tem medo mesmo? Não tem medo mesmo? Olhar para o teu armário vazio, você não tem medo? Faltar bolacha para as crianças, não tem medo? Estragar o carro, ficar sem carro, você não tem medo mesmo? Você vai se lançar no fogo mesmo? Está disposto? E eu comecei a queimar meu coração de madrugada. Falei: eu estou disposto, Espírito Santo. Eu estou disposto, eu estou maluco, eu estou apaixonado pelo Senhor. Sabe, eu estou amando a tua presença. Eu te amo, não te largo, não te deixo. E o Espírito Santo gritou no meu ouvido. Gritou no meu ouvido, irmão: então eu estou contigo nesse barco. Aleluia. E pensa num cara que chorou a madrugada inteira aos pés de Jesus. Fui eu, irmão, sozinho ali na minha sala, queimando, ardendo, dizendo: ô Espírito Santo, é o Senhor que vai me dar vitória, é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai nos ajudar. E quando eu olhei para esse texto, eu vejo Lucas. Quem é Lucas? Lucas é o pesquisador. Por que eu amo Lucas? Poderia pegar tanto Mateus quanto Marcos, ou até mesmo João, que fala da tempestade. Mas Lucas é o cara pesquisador, o gugueiro, né? Todos os outros escreveram a mesma passagem, porém, né, ouvindo, né, vendo, mas Lucas não. Lucas pesquisou saber como foi. Então por isso que a leitura de Lucas, ela traz para nós um conceito de mais, né, aprimorado ao assunto, né? O que é exatamente, né, explícito aquilo que aconteceu. E quando eu olho para esse texto, só Lucas vai dizer dessa forma. E o que Lucas vai dizer aqui é: e aconteceu que em um daqueles dias. E aqui a minha alma já gritou dentro de mim, porque quando eu olhei esse texto, Lucas dizendo assim, Vanaína, foi em um daqueles dias, eu olhei e falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Pastor, não entendi nada. É que o Senhor está mostrando para nós, através de Lucas, que Ele não depende de dia para entrar no barco.
Ele não depende de dia para mudar cenário. Ele não depende se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado ou se é domingo. Ele só depende se tiver barco para ele entrar, irmão. Aleluia. Levante a tua mão, já quero liberar uma palavra para o teu coração. Se tiver barco disposto nesta noite, quem sabe hoje é o dia de Jesus entrar nesse barco e dizer: eu estou contigo e eu vou resolver a situação. Eu estou contigo e eu vou mudar esse cenário da tua vida. Quantos acreditam nessa palavra aqui essa noite? Então, irmão, a gente se limita muito quando vem para nós como tocante ao eterno fazer, tocante ao eterno realizar, e a gente se limita, irmão. Deus não depende de um culto de domingo para operar. Ele opera aqui na mesa dos jovens, irmão. Ele opera aqui numa mesa de mulheres. Ele opera aqui numa conversa no final do culto, onde a lágrima pode pingar, irmã Maria. A gente sentia a presença de Deus antes de ir para a nossa casa e Deus mostrar para nós uma chave, sabe, virar alguma coisa, quem sabe numa simples conversa dentro do carro, como o diácono Marcelo falou. Deus usou o pastor para falar comigo. Irmão, Deus não depende de uma boa oratória, de uma boa hermenêutica, homilética. Deus não depende de um curso teológico para mostrar para nós que Ele vai fazer. Ele só depende de coração contrito e quebrantado, porque a Bíblia diz: um coração contrito e quebrantado, irmão Toninho, não desprezará o vosso Deus. Então o que Ele procura hoje em nós é um coração contrito. Eu falava com Deus de madrugada, falei: Senhor, o meu coração está contrito, está quebrantado. Perceba-se, irmãos, que toda vez, Fran, que tinha libertação, é porque o povo de Deus pegava o caminho chamado caminho do arrependimento. Toda vez que o povo de Deus, Israel, tomava o caminho do arrependimento, o arrependimento gerava neles libertação, a libertação gerava neles celebração. Pastor, por que eu tenho dificuldade de celebrar? Porque você não se arrepende. Pastor, por que eu tenho dificuldade de me alegrar mesmo na luta, na prova? Porque você precisa se arrepender todos os dias, se arrepender, sabe, da mediocridade, se arrepender do cara chato que a gente é às vezes com Deus. Estou bravo, não quero, estou nervoso. E a gente precisa se arrepender dessa natureza. Eu falava, irmãos, hoje na casa da pastora Ana, a gente esteve lá fazendo uma mesa com ela, com o esposo, né, diante de umas guerras, de umas lutas. E a gente esteve lá com ela conversando hoje. Eu falei com o esposo, eu falei: Roger, o demônio mais terrível que age na vida do ser humano não está no inferno, está dentro de nós, chamado velha criatura. Esse é o demônio mais terrível que nós temos, irmãos, que até o diabo teme, que é o velho homem. O velho homem que não abre mão dos seus velhos hábitos. O velho homem que não abre mão das práticas erradas. O velho homem que não abre mão das concupiscências carnais. E que nem sempre é o diabo fazendo, mas é a velha criatura em forma da velha prática, tomando a forma e dizendo: não vou fazer, não quero. Só que Jesus, ele dá uma ordem aqui, Fran, e diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos. Jesus não está dizendo podemos passar, está dizendo vamos passar. Diga para alguém: nós estamos debaixo de uma ordem. Você está entendendo isso aqui? Então existe duas tempestades, duas tempestades. Diego, coloca para mim agora Mateus, capítulo de número 14, versículo 22. Coloca aqui para mim ler com a igreja. Mateus 14, 22. Quem está entendendo diz amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem e fosse para outro, enquanto esse despedir a multidão não vão embora, é Jesus cumprindo a missão. Então esse despede a multidão era Jesus concluindo o sermão. Enquanto eu concluo, já vão indo já. Pode ir, fica tranquilo, já fizeram o que tinha de fazer. Pode ir passando, Diego. Olha o texto. E despedida a multidão, subiu ao monte para a parte. Então ele estava sozinho e falou aos discípulos: vão, porque eu vou orar. E chegando já à tarde, estava ali só. Olha o próximo versículo. E o barco estava já no meio, açoitado porque o vento era contrário. Irmão, o vento se levantou e o vento é contrário. Diga para alguém: vento contrário também é vontade permissiva de Deus.
Existem ventos que são contrários, a gente vai catalogar dizendo é o diabo se levantando. E não é o diabo, irmão. É Deus mandando o vento contrário para tratar o nosso coração e para mostrar que Ele nunca deixa a gente sozinho. Próximo versículo. Olha isso aqui. E os discípulos, vendo andando sobre o, assustaram-se dizendo, é o, e gritaram com medo. Irmão, então na primeira tempestade, onde Lucas está dizendo, a Bíblia diz que Jesus, ele vai fazer o quê? A Bíblia diz que Jesus, ele repreendeu a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. Versículo, coloca para mim, Diego, faz favor, 8 de Lucas, versículo 24. 8 de Lucas 24, para gravar isso aqui na tua alma. Quando eu li isso aqui, eu falei, não, Deus, o que é isso? Vamos lá. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando, perceba-se que a Bíblia diz que quem estava na navegação, era Jesus ou eram os discípulos? Os discípulos. Então quem estava no controle, era quem? Mas quem estava no comando era? Eu não sei se você está entendendo isso aqui. A gente fica afoito porque nós estamos no controle do barco e esquecemos que controle não é comando. A gente está no controle, mas a gente precisa entender. Eu estou no controle, mas quem está no comando não sou eu. Então não pode dar errado, só pode dar errado se aquele que está no controle errar. Que entendendo isso aqui, irmão? E aqui, irmão Toninho, eu comecei, sabe, a alegrar tanto meu coração, porque a Bíblia diz que levantou-se, ele levantou no comando e fez o quê? Repreendeu o vento. Isso aqui na primeira tempestade, Jesus está repreendendo o vento. Só que na segunda tempestade que Jesus anda, e aqui Jesus está no barco e está repreendendo. Na segunda tempestade Jesus não está no barco, Jesus não repreende. E a minha alma gritou dentro de mim essa madrugada. Eu falei, Senhor, me ensina, que revelação é essa? E o Senhor falou ao meu coração, Vanaína, sabe por que eu estou repreendendo o vento aqui? Na primeira tempestade? Porque aqui é algo espiritual. Aqui não é algo natural. Deus está repreendendo porque essa tempestade aqui é espiritual. E é por isso que Deus está repreendendo. Repreendeu o vento e repreendeu o mar. Então tudo aquilo que é espiritual, a gente precisa discernir. O meu barco, né, está indo, tem luta, tem guerra, e você precisa entender, Jesus está no barco. Opa, é espiritual. Jesus está na minha vida, é espiritual. Só que também existe, irmão, a outra tempestade, aonde Jesus vem andando sobre as águas, pastora Maria, e a Bíblia diz que nesta tempestade Jesus está de longe do monte, olhando para o barco. E a Bíblia diz que Jesus, Marcos vai dizer que Jesus vê eles sendo açoitados. E eles estão no meio do barco. Sabe por que eles estão no meio do barco? Para ficar numa posição de volto para trás ou continua. E é aqui que nós falhamos. Sabe por quê? Porque meio é, se eu voltar para trás ou ir para frente, é a mesma coisa, é a mesma distância. E é por isso que Jesus permitiu no meio a tempestade normal chegar. Sabe por quê, meu Fran? Porque se ele volta para trás, tudo que ele fez para chegar até no meio, o cansaço seria em vão. Então eles poderiam usar o cansaço que eles estavam no meio para fazer algo se tornar útil e chegar até a linha de chegada. Tem gente que chega no meio e prefere voltar para trás. E Jesus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, é no meio que eu me manifesto. É no meio que eu trago a solução. É no meio que eu alegro o teu coração. Alamandoremi, levante as suas mãos. Eu libero uma palavra do coração de Deus para o coração da igreja esta noite. Deus está no meio e no controle, no comando da situação. Deus não vai deixar a tua casa, Deus não vai deixar a tua família. Eu libero essa palavra, se você crê, irmão, toma posse de bênçãos que vão ser destravadas no mundo espiritual agora. Deus está no comando da situação. Ele está no meio dessa situação. Aleluia! E é por isso, irmão, que Jesus colocou no meu coração para esta noite 8 lições. Primeira, quem quer aprender diz amém.
Pastor, qual é a primeira lição? Diga para alguém do seu lado: da obediência não te livra da tempestade. Eles estão sobre uma ordem. E a ordem é: vai, entra no barco. Então a gente está sobre uma ordem. A gente está na obediência. Mas pastor, eu sou obediente. Pastor, eu sou fiel. Pastor, eu estou fazendo. E por quê, pastor? Né? Então eles estão debaixo de uma ordem de obediência. Mas mesmo assim, Jesus permite a tempestade. Mesmo vendo eles debaixo de uma ordem, Deus permite a tempestade. Então a primeira lição que nós tiramos com a tempestade, Montoninha, é que mesmo eu sendo obediente, o Senhor no comando vai permitir eu passar por tempestade. Amém, irmão? Pastor, qual é a segunda lição? Segunda lição: Deus não usa os nossos métodos. Diga para alguém do seu lado: Deus não usa os seus métodos. Ele, olha isso aqui, irmão. Eles, lembra que eu falei eles? Porque quem está na navegação ali não é eles. A Bíblia diz: chegando-se a ele. Ele, de eles tem diferença. Então eles é plural. Os discípulos estão navegando. Não, nós conhecemos de mar, nós conhecemos de peixe, nós conhecemos de maré, nós conhecemos se a noite está boa, se o mar, quando que a maré vai descer. Nós conhecemos de tudo. Um pequeno barco, eles estão trêmulos, cheios de medo, afoito, desesperado, não sabem o que fazer. Aquilo que eles têm mais domínio na vida, eles não estão sabendo como fazer. E é aqui que Jesus chega. Por quê? Porque Jesus só chega. Jesus só chega quando em você não tem solução. Porque enquanto tiver solução em você, Jesus não vem. A hora que você entrega e diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, aí é que o Senhor aparece. Tudo que o Senhor está esperando é você se desesperar por Ele mesmo, dizer: Senhor, é o Senhor que faz. Enquanto você ficar empurrando com a barriga, sabe, Jesus está olhando: você está querendo resolver, então resolve. Agora, se você entregar, deixa que eu faço. Se você entregar, deixa que eu vou. Amém, irmãos? Então diga para alguém mais uma vez: Deus não usa seus métodos. Pastor, mas eu não entendi, pastor. Como assim? É que na verdade, aqui, eles estão sozinhos no barco, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se eles estão, Braio, sozinhos no barco, se eles estão sozinhos no barco, Mavanaína, então alguém está pensando: como Jesus vai vir? Eles não estão pensando, Milena, como Jesus vai vir? Eles não estão olhando para toda a direção, vendo aonde encontra um barco para ver se encontra Jesus? Porque na mente dos discípulos Jesus mandou a gente vir. Só que na primeira tempestade ele estava com a gente. Você já viu como é que foi? Só que a primeira tempestade era algo espiritual e Jesus estava no barco para repreender. Só que agora não é espiritual, agora é natural. Agora é tempestade que tem que vir mesmo, irmão. Você está entendendo? É algo natural, vai acontecer, vai acabar o gás, vai ficar sem gasolina, vai azedar o feijão, vai faltar o pó do café. É natural, irmão. E você fica procurando métodos. Mas Jesus vai fazer assim. Não, mas eu acho que não, mas eu vou recorrer a fulano. Não, mas eu vou recorrer. Irmão, Deus não vai usar os seus métodos. Segunda lição: Deus não usa os seus métodos para acalmar essa tempestade. Você vai ter que, no natural, entender que Deus vai usar os métodos dele para vir. É por isso que, ao menos eles esperavam, eles estão espantados, dizendo: que é isso? Que visão é essa? Que miragem? Não é miragem, não é um fantasma, é providência chegando, é o Senhor chegando, é o Senhor vindo. Ô irmão, quando você recebe essa palavra, Deus não vai usar os nossos métodos, Ele já tem a solução. Amém, irmão? Ele já tem a solução para o nosso coração. Então a segunda lição é: Ele não usa os nossos métodos. Eles estão pensando: como Jesus vai vir? Assim, nós queremos entender como Jesus vai vir, como Jesus vai resolver. Ele não usa os seus métodos. Pastor, terceira lição, vamos lá. Toda tempestade é pedagógica. Pastor, o que é pedagogia? Toda tempestade ela vem para te ensinar alguma coisa. Diga para alguém do seu lado: a tempestade te ensina. Se você estiver numa tempestade dizendo: vamos morrer, quem que fala assim, irmão?
Didi, né? Falava, né? Vamos morrer. Tiririca, né? Tiririca. Vamos morrer. E às vezes você está igual Tiririca. Vamos morrer. Vai nada, irmão. Jesus está no comando dessa navegação. Não vai parar, não vai dar errado. Eu estou liberando uma palavra para quem crê nessa noite, irmão. Não vai parar, não vai falhar, não vai minguar, não vai sair da empresa, não vai, irmão, não vai acabar, vai sobrar em nome de Jesus. Jesus está te ensinando alguma coisa, irmão, basta você querer aprender. Toda, irmão Toninho, toda tempestade, ela é pedagógica. Para quê, pastor? Para te ensinar. Ela nos ensina, irmão. Jesus, ele não é teólogo, Jesus é pedagógico. A gente às vezes fica esperando, irmão, Jesus vir como um teólogo. Agora Jesus vai vir como um teólogo, sabe? Mostrar para mim a luz da palavra, a luz do entendimento, a luz, sabe? Não, irmão, Jesus vai vir como um pedagogo, sabe? Uma pedagogia para te ensinar, entendeu? E muitas vezes vem até com uma pediatria para pegar o bebezão, colocar na mão, no bracinho de novo, sabe? Jesus é pedagógico, irmão. A pedagogia do céu é extraordinária. Pastor, quarta lição. A gente vai ser muito breve aqui nessa noite. Eu quero orar por todos. Quarta lição. Toda tempestade esconde oportunidades. E aí, irmão? Diga para alguém do seu lado. Tem oportunidades nessa tempestade que está passando. Esse é o mal do século, irmão. Que Jesus está usando tempestade para gerar oportunidades. E nós estamos fazendo o quê? Desperdiçando-a, reclamando, questionando, murmurando. Diga para alguém do seu lado, não desperdice. Diga, não desperdice as oportunidades dessa tempestade. Diga para alguém do seu lado, vai ficar no barco desperdiçando ou vai tomar uma decisão? Diga, irmão, me ajuda, irmão. Diga, vai ficar no barco desperdiçando, reclamando ou vai tomar uma decisão? Ai, irmãos, olha o que eu escrevi aqui, ó. Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas normais aproveitam oportunidade. Mas pessoas extraordinárias criam oportunidade. Se você sentir um fracão, uma fracona, você vai desperdiçar tudo que Deus está gerando na tua casa. Por causa de um afoito da tua alma. Por causa de um afoito da tempestade. Estava em casa, falei, Deus, que situação, Senhor. Os irmãos na guerra, eu também, né? Mas a igreja está abençoada, Senhor. O espiritual da igreja está... Deus falou comigo no meu coração. Falou assim, para de reclamar, Maxwell. Para de murmurar, para de questionar. O Espírito Santo ministrando no meu coração e eu ouvindo. Me lanço no fogo. Madrugadona, 5h30, irmão, tomando meu cafezinho. E o Senhor dizendo para mim, ou você é um fraco, ou você quer ser um normal, apenas aproveitar. Ou você quer viver mais, porque o Pedro está vivendo algo extraordinário. Então Pedro não é uma pessoa fraca nem normal, que só aproveita. Pedro é o cara que cria oportunidade no meio da tempestade. Sabe qual a oportunidade que Pedro está criando? Andar sobre as águas. Aonde tudo está dando errado, Pedro está criando uma oportunidade que nunca um homem viveu na terra. Porque pessoas extraordinárias criam oportunidades. Essa tempestade que você está passando, tem alguém esperando você criar uma oportunidade para dizer, olha por onde que a gente está saindo. Diga para alguém do seu lado, na vida do crente, sempre vai ter uma plaquinha dizendo, saída de emergência. Sempre tem uma plaquinha vermelha, irmão. A hora que você chegar no talo, irmão, Jesus vai mostrar para você, ó, é aqui que você segue. Aonde, Senhor? Aonde? Aonde, Senhor? Não tem porta. Aonde, Senhor? Está tudo fechado. Aonde? E tem uma plaquinha dando direção. Porta de emergência. Saída de emergência. Porque toda vez, irmão, seja mar fechado, Deus chama uma portinha de escape.
Ah, irmão, sempre Deus tinha, Deus sempre livrou, irmão. É por isso que tribulação na vida de crente é para gerar, irmão. Deus sempre vai nos livrar. Diga para alguém do seu lado: tem um escape para o teu coração. Então essa lição é: Deus esconde, irmão, oportunidade. Eu queria que você fosse boca de Deus para alguém agora e diga assim: ó, toda promessa de Deus não vem com lacinho. Tem algumas que vem no pacote escrito problema. Tem algumas promessas, irmão Valéria, na nossa vida que vão no pacote assim, você diz: não vou nem abrir, porque a gente é tomado pelo medo, irmão. E tem promessa de Deus que não vai vir cheirando a morango. Tem promessa de Deus que não vai vir cheirando, sabe? Vamos lá, irmão, me ajuda aí, cheirando alguma coisa. Hã? Vai vir cheirando pocão. Ó, as ideias da pastora. Só porque comeu pocão o dia inteiro hoje. Não vai vir cheirando mexerica, irmão. Não vai vir cheirando, sabe? Você vai sentir o cheiro de problema de longe, irmão. Você vai dizer: tem misericórdia, Senhor. Aí o céu está olhando para você e dizendo: filha, abre o pacote. Não, mas é problema. Abre o pacote. E dentro, pastor? Dentro tem uma promessa. A questão é se você está disposto a abrir o pacote do problema, resolver o problema, sabe? Não pular o problema, não minguar o problema, não ser covarde, não ser medroso. Deus conta com pessoas que têm ousadia, irmão. Se tem uma coisa que Jesus conta, é com pessoas que têm ânimo. Deus detesta trabalhar com crente, pessoas desanimadas. É por isso, irmão, que na Bíblia existe 365 vezes a palavra não temas. Sabe o que Deus está dizendo? O não temas para cada dia. Levantou? Não temas. Levantou de novo? Não temas. Levantou de novo? Não temas. Eu sou o Deus do não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Aleluia. Então não temas. E para que temer? Deus está dizendo. É por isso que aqui, irmão, você vai ver aqui na frente que Jesus chegou aqui em Lucas. Coloca para mim, Diego, faz favor. 14, 27. Vamos ler, 14, 27. Mateus 14, 27. O que está escrito, irmão? E disse-lhe Jesus: não, Diego, 14, 27, Mateus. Mateus. Entende? Para quem Jesus está falando isso? Para quem, irmão? Por discípulos que estão gritando: é um fantasma. E pasme, não tinha nenhuma mulher no barco, só homem. Só homem. Fantasma! Já pensou, Bran? Ó, marada? Tudo barbudo, tudo peludo. É só corintiano no barco, pelo jeito. E ainda diz que está de eterno. Tende bom ânimo. Esta palavra sou eu, do hebraico, é a mesma coisa que ele falou para Moisés. Diz para Faraó que o grande eu sou te enviou. Ele está dizendo: eu sou na sua vida, eu sou na tua casa, eu sou na tua história. Levante a tua mão, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está dizendo: tende bom ânimo, eu sou na tua vida. Eu sou, não temas. Ô irmão, eu quero ler o 29 agora, Diego, coloca para mim. Irmão, quando eu li agora o 29 de madrugada e eu vi esse ponto aqui, eu falei: peraí, Jesus, peraí, esse aqui é o exercício da fé, irmão. Olha o 29. Olha o todo mundo olhando aqui, mole. Olha lá. E disse-lhe o quê? Por quê? Porque no versículo de número 28, volta 28 de novo, filho. Olha isso aqui. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu. O que ele está dizendo? Ele está se convidando. Manda eu ir, quero ir. É tu mesmo? Então deixa eu ir. Eu quero. Pessoas extraordinárias criam oportunidade.
Vamos lá. Porque eu quero ir para onde, irmão? Se o Senhor me chamou para andar contigo, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Se o Senhor me chamou para ser obreiro, então eu quero viver o que o Senhor falou para mim viver. Você está entendendo isso aqui, irmão? Quem acredita nessa palavra que eu estou pregando? Então ele está pedindo, irmã Maria, dizendo assim: eu quero criar oportunidades. Eu estou vendo uma, eu quero criar ela. Extraordinário isso aqui, irmão. Aí a Bíblia diz no versículo 29 agora. Veja o versículo 29. Se você não dá um glória isso aqui, irmão, você está com um problema. E ele disse. Depois do vem tem o quê? O que tem, irmão? E ponto é o quê? Hã? Fim do quê, irmão? Final da frase. Aí eu olhei e falei: e esse ponto aqui, Jesus? Isso aqui muda tudo, irmão. Porque isso aqui é igual o professor que te dá a matéria o mês todo. Chega o dia da prova, igual o pastor Carnei faz aqui, dando risada de nós ainda. Dá a matéria, e aí vem aqui e diz assim: não posso falar nada, irmãos. Agora é vocês e aquilo que vocês estudaram. Coisudo. E ele disse: vem. Ponto. Jesus está dizendo: andaram comigo 3 aninhos, né? Aprenderam na primeira tempestade? Sim ou não? Acalmei ou não acalmei? Sou eu. Quer vir, Pedro? Quer criar oportunidade? Vem. Ó Jesus. Ponto, irmão. Jesus só disse o quê? Jesus podia: vem, Pedro, sou eu de novo. Não, Pedro, vem, não tema. Jesus falou: quer mesmo, Pedro? Se é tu, manda eu ir. Quer mesmo? Vem. E tem gente que não entendeu, porque Jesus já falou para você: vem, e ficou em silêncio. E é por isso que está afoito. É por isso que está: meu Deus, não tem solução. É por isso que está: por que eu faço? Porque Jesus falou: vem, e ficou quieto. E está te esperando, e até agora você não veio. Até agora você não se moveu ainda para aquilo que você falou. Até agora você não conseguiu se mover para aquilo ainda. Até agora você não cumpriu o teu propósito com Deus. E Deus está ainda no vem, irmão, esperando. Lá vai o Braio, lá vai o Zé, lá vai a Mari, lá vai a Nalva. E nós estamos com esse ponto do vem, irmão, travado ministerialmente, travado sentimentalmente, travado fisicamente, travado emocionalmente. Por quê? Porque o Senhor disse: vem, e aí tem um ponto. E depois do ponto? E Pedro perguntou alguma coisa: mas vou mesmo, Senhor? O Senhor quer que eu vá mesmo? Não, irmão. Pedro só entendeu se Jesus ficou em silêncio porque é para mim ir. Se Jesus parou, se já faz, né, dias. Você tinha uma moça, não foi aqui da igreja, irmão. Não sei se eu estava pregando, onde que foi. Só sei dizer que ela perguntou para mim, né, o que ela tinha que... Como é que foi? Falou: pastor, eu quero que Deus fale comigo. Eu falei: leia a Bíblia. Não, mas eu quero ver a voz do Senhor. Leia a Bíblia em voz alta. Porque às vezes, irmãos, a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente só quer ouvir a voz de Deus, parece que quando o pastor prega. Não, irmão. Se você abrir a tua Bíblia e ler ela em voz alta, o Senhor está falando ao teu coração. O Senhor está falando à tua alma. Sabe? E às vezes a gente parece que não tem sensibilidade, mas a gente parece que fica: ah, mas será mesmo? Ah, mas será? Ah, mas será? A Bíblia diz assim que Pedro não teve será, irmão. Por isso que ele era sisudo, irmão. Por isso que ele era o bagual mesmo. Que ele só ouviu e falou assim: ah, chamou mesmo? Ah, é para ir? Então, ficou em silêncio, agora que eu vou mesmo. Irmão, o cara foi e andou no silêncio de Cristo, irmão. O cara está andando com Jesus de braços cruzados. Porque se Jesus falou vem, colocou um ponto, é vem. É mais ou menos assim: manda-me ir contigo. Fala, Bray. Meu Deus. Fala, Zé. Fala alto. Manda-me ir contigo. Vem. Está entendendo? É isso que a gente está fazendo. Vem. E aí a gente recebeu o vem e está paralisado, irmão. Será que vou? Será que insisto? Será que continuo? Será que termino o curso? Será que vou para a igreja?
que eu vou para o encontro? Será que eu vou para o retiro? Será que eu vou? Será que eu vou para a sede? Será que eu vou para o Lagoa? Será que eu vou pregar? Será que eu vou cancelar? Tem um ponto, irmão, que não é o diabo que colocou, é Jesus. Há um silêncio do céu, irmão, para te provar. Há um silêncio do céu para te moldar. Há um silêncio do céu para te impulsionar. Deus está conversando conosco nessa noite, amém, irmãos? Diga para alguém do seu lado: se você não se animar, você nem desce do barco. Que tem um monte de gente atônito, pálido, anêmico espiritual, arrepiado com medo do fantasma. Se fosse hoje em dia, iam gritar: é o fantasma do operário. Estão pálidos, atônitos, pálidos, anêmico espiritual. E Pedro está dizendo: é o Senhor, chama que eu vou, vem. E Pedro, mas Pedro afundou. Irmão, eu prefiro afundar tentando do que nunca tentar. Eu prefiro afundar tentando com Jesus, e a gente vai afundar tentando com Jesus muitas vezes, mas em todas as vezes Jesus vai provar que está conosco, e vai estender a mão e vai dizer: tua fé é pequena, mas eu não vou te deixar afundar. Tua fé é mínima, mas eu não vou te desamparar. Tua fé é pequena, não conseguiu alcançar, não conseguiu te promover, não conseguiu te levantar, mas eu estou aqui para te dar as mãos e para te ajudar. Quantos acreditam nessa palavra nessa noite? Então é isso, irmão, que o Senhor está dizendo para nós, irmão. Toda tempestade, ela esconde essas oportunidades. Então é uma decisão tua, irmão. Ou você continua no barco aí, né? Desse jeito, desesperado, atônito, né? Ou você vai tomar uma decisão e vai dizer: não, peraí, tem algumas oportunidades aqui que eu preciso começar a ver. Por que está acontecendo isso? Amém, irmãos? Quinta lição: todas as tempestades são inevitáveis. Irmão, toda tempestade é inevitável, irmão. Não tem como ir: eu vou evitar essa tempestade agora, irmão Valério. Eu não quero passar por essa tempestade. Quando você vê, você está mergulhado nela. É assim ou não é? Quando você vê, você está enrolado na tempestade, você não sabe nem por onde começou. É assim ou não é? Eu estava hoje e falei: meu Deus do céu, é inevitável mesmo, Senhor. Porque ó, pra você ver, eu estou numa tempestade que eu não sei nem como que começou. Como começou, será? Não sei, irmão, não consigo nem lembrar. É inevitável. Diga para alguém desse lado: toda tempestade, ela é inevitável. Diga: não tem como evitar, irmão. Sexta lição: as tempestades são imprevisíveis. Diga para alguém: imprevisível. Diga: elas não te avisam, elas apenas chegam. Não vai ter, irmão, um WhatsApp dizendo: eu sou a tempestade, essa semana eu chego. Não tem. Não tem fax, não tem Instagram, não tem direct, não tem Telegram. Não tem o céu passando para você um fax dizendo: se prepara, essa semana que está chegando um mar. Não, irmão. Não existe fax do céu. Não existe. Além de elas ser inevitáveis, elas são imprevisíveis. Então não adianta você questionar, não adianta você brigar, porque quando a tempestade chega, irmão, é uma questão de decisão e posicionamento. Ela chegou, você vai ter que amadurecer, você vai ter que entender: ela chegou e eu preciso vencer. Ou você morre nela ou você vence ela. Sétima lição: as tempestades da vida fogem do nosso controle. Diga para alguém: as tempestades não estão no nosso controle. Muitas vezes ela foge. E aí que é o detalhe. Por quê? Porque nós aprendemos a gostar de estar no controle da situação, irmão. E quando se trata de tempestade, sabe qual é o maior fator de uma tempestade? É que uma tempestade, ela muda a rota da navegação. E é aqui que complica, irmão. Porque quando um barco começou aqui, olha para mim, irmão. Quando um barco começou aqui e a tempestade vem, o barco estava vindo aqui, ele já não vai mais ali. Onde que está o barco? Mas era para estar lá. Está entendendo, Marcelo? Era para estar ali o barco. Onde que o barco está aqui? Aí o barco está aqui, questão de 3 horas, tempestade aumenta. O barco já não está mais lá. Era para estar aqui, mas o barco está aqui.
Porque a tempestade, ela tem poder suficiente para mudar rota, só não tem poder suficiente para mudar destino. E é aqui que você entende que o Senhor está no comando da situação. Porque por mais que a tempestade chegou na tua casa e mudou algumas coisas, só não vai mudar o destino da tua casa. Porque o destino da tua casa é o comandante chamado Jesus, que está no controle de toda a situação. Então você está no controle, você gosta de estar no controle, você gosta de assumir, você gosta de pagar as contas, você gosta de saber como está o armário, você gosta. Só que tem vezes que vai fugir, irmão, do teu controle, irmão. Tem vezes que vai desequilibrar o teu financeiro, tem vezes que você vai quebrar no meio, tem vezes que você vai só ter vontade, sabe, de colocar a cabeça no meio das pernas e dizer: eu quero morrer, eu não quero mais viver. Quantos profetas na Bíblia pediu para morrer, irmão? Elias, o leão dos profetas, falou: Senhor, tira minha vida, basta. Elias, irmão. Paulo foi impelido pelo próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo, preciso ler com vocês, irmão. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Deixa eu ver se é 1 Coríntios que a gente coloca na mídia. Aleluia. 2 Coríntios, irmão. Você que trouxe a sua Bíblia, acho que é capítulo 1, versículo 8. Diego, coloca para mim segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Faz favor. Olha isso aqui, irmão. Leia aí, vamos lá. O que eles estão passando ali, irmão Vanaina? Tribulação, que nos sobrevém aonde? Porque fomos o quê? Fomos o quê, irmãos? Bem alto. Sobre? Como? Espera aí. Então cai por terra a palavra que você já ouviu, que Deus não dá a cruz maior que você possa carregar? Quem já ouviu isso? Pastor, Deus não dá uma cruz maior que você não possa carregar. Mentira. Porque se a cruz de Paulo pesa, a minha tem que pesar também. Se o do apóstolo Paulo pesa, então a tua pesa. Porque a Bíblia diz: mais do que podia, de modo tal que até da vida. Sabe quem está falando isso aqui? Paulo. Está dizendo assim: até da vida eu me desesperei. Sabe o que é desesperar da vida? É a notícia que chega no WhatsApp. Se desesperou da vida, se jogou na frente de uma carreta. Se desesperou da vida, fez loucura. Se desesperou da vida, se suicidou. Se desesperou da vida, morreu, se matou. Judas se desesperou da vida e colocou uma corda no pescoço. Pensou que ia colocar, porque não deu nem tempo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que ele caiu no meio do penhasco e foi aberto para o meio. Que o diabo não ia dar moral para ele, dele chegar lá ainda e colocar, vai que a corda estoura. E ele estava com sentimento de suicídio, então o diabo já arrebentou ele no meio. Caiu e ali recebeu o galardão, um campo de galardão de sangue. Meu Deus, o diabo não dá tempo não para suicida. Basta se desesperar da vida. Quando Paulo se desespera da vida, com a cruz pesada, dizendo: eu não vou aguentar mais, está difícil, eu não quero mais. Próximo versículo, logo eu digo. Mas já em nós, ô irmão, ele está sentenciando, ele e os amigos, a família, a casa, na morte do desespero, para que não confiassem, mas em que ressuscita. Olha para cá. Paulo está dizendo: sabe por que está acontecendo isso? Para mim nunca mais confiar no meu controle, mas confiar em Deus, que se eu tombar com a cruz pesada, Ele é poderoso para me ressuscitar entre os mortos. Isso é confiar em Deus, irmão. Isso é acreditar em Deus, que ainda que a cruz pese de forma tal, você vai dizer: não, peraí, alguma coisa de Deus, há uma oportunidade, ou seja, fugiu do teu controle, irmão. Ô irmão, fugiu do teu controle. E agora? Deixa o comandante, chega até ele, diga: Senhor, não deixa que pereçamos. Porque o que eles estão fazendo, diz Senhor, mestre, não deixe que... Porque quem está em perigo, irmão, não é o Senhor. Quem está em perigo é eles, quem está no controle. Quem corre perigo de parar somos nós, irmão. Quem corre perigo de enfadar somos nós. Diga para alguém do seu lado: tem hora que a cruz pesa, irmão.
Mas não é para você parar. Diga, avance. Jesus está contigo. Diga para alguém do seu lado, diga, as coisas não estão no teu controle. Diga, Jesus é o comandante dessa navegação. Então a sétima lição é essa, irmão. As tempestades da vida, elas fogem do nosso controle. Nós gostamos de estar no controle. Homens que entendiam de tudo, porém estão agora com medo em um pequeno barco. Pastor, oitava lição e nós encerramos. Oitava lição. A tempestade que te apavora está debaixo dos pés de Jesus. O que te dá mais medo está sendo plataforma para aquele que pode todas as coisas. Aquilo que mais te assusta está sendo piso para aquele que vem te socorrer. A oitava lição para essa noite é: não se desespere, porque aquilo que te apavora é caminho para ele vir até você, irmão. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem conhece navio, levante a mão. Quem conhece navio? Ah, pastor, eu não conheço já. Eu conheço, já fui no maior porto em Santos. Estive pregando lá na Baixada Santista. E eu fui conhecer o maior porto de Santos. Irmão, tem navio que parece uma cidade. Uma cidade, irmão, aquilo. Centenas e centenas e centenas e milhares de contêineres no meio daquilo, irmão, que aquilo é... E o barulho daquilo. Agora eu queria que você me respondesse. Eu fiz essa pergunta para a pastora hoje, né, amor? Não precisa contar, né, amor? Não, tá bom. Ela falou um monte de nome, meu. Eu falei, o quê? O quê? O quê? Você conhece o que é? Mas tá bom, não vem ao caso. Mas eu vou fazer para vocês. Qual é o lugar mais seguro para um navio? Em alto mar? Tem certeza? Um navio tem segurança em alto mar? Aonde que o navio está seguro? No porto. Porque o lugar da segurança para um navio é sair do porto e voltar. Então um lugar para um navio que foi criado, seja qual for o tamanho dele, o lugar de segurança para o navio é no porto. Mas o lugar do seu propósito não é o porto. Tem alguém que entendeu isso aqui? A questão é, irmãos, que nós queremos tranquilidade no lugar fora do nosso propósito. E Deus está dizendo, eu te chamei para um propósito, então não queira estar fora do propósito. Ah, pastor, mas está apertado, mas é o teu propósito, irmão. Ah, mas está difícil, mas é o teu propósito. Navio se sente seguro no porto, mas aquela segurança arranca ele do propósito. Navio foi feito para estar no meio da tempestade. Navio foi feito para ser açoitado pelas ondas. Então o propósito dele é estar no meio do mar. Dia, chovendo, frio, inverno, ele está no meio do mar. Diga para alguém do seu lado, não fuja do teu propósito por causa da tempestade. Parece que a tempestade chegou, o navio tem que enfrentar, irmão. Não é tempo de voltar para o porto. Não é tempo de, sabe? Não, irmão, não é tempo, irmão. Não é tempo. Deus não vai aliviar a situação, irmão. Deus, ele vai reforçar a tua estrutura, irmão. Não espere que Deus vai vir, irmão, de uma forma onde, sabe? Deus, ele vai trazer para mim agora um alívio. Não, irmão. Quem tem propósito, Deus vai trazer reforço para a estrutura. Você vai aguentar mais. Você vai aguentar o baque. Amém, irmãos? O que Deus trouxe ao meu coração nessa madrugada é isso. Essas 8 lições para te ensinar a vencer a tempestade. Eu acho que é simples, mas de grande importância. Irmão, toma um posicionamento. Não tem nada errado com você. A questão é que você está fugindo do teu propósito. As coisas apertou, as coisas ficou difícil. Claro que ficou. Está angustiante, tá difícil, tá. Creio que não é, irmão. A mensagem é para quem está aqui, irmão. Poderia falar, não, está faltando gente para ouvir. Não está faltando ninguém, irmão. Quem é para ouvir chegou e está aqui, irmão. Então é para nós essa palavra essa noite.
Deus trouxe nós aqui, meu Maria, para dizer para nós que essas 8 lições sejam de grande importância e grande valia. Eu chorei muito com Jesus hoje e falei, Senhor, obrigado por essas lições, eu vou guardar no meu coração. É por isso que está gravadinho aqui, irmão, no meu bloco de anotações. Falei, Senhor, obrigado, Senhor. Quando o Senhor me deu essa palavra, é igual avião, irmão. O avião não decola, irmão, ao vento favorável. Todo avião foi criado e recebeu na estrutura dele, sabe, reforço para ele decolar ao vento contrário. Você vê um avião decolar, é bonito, sim ou não? Só que ele decola com o vento contrário. E a Bíblia está dizendo que aqui o vento é contrário, irmão. Então não é o diabo que está enviando, é Jesus que está enviando esse vento contrário para dizer, eu estou reforçando a tua estrutura. Você está entendendo, irmão? Esse é o comando de Deus. Ele está reforçando a nossa estrutura. Amém, irmãos? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Saia daqui hoje com a tua estrutura reforçada, em meu nome de Jesus. Para de questionar, para de brigar com Deus. Coloca de pé. Para de ficar afoito, para de, sabe? Não, irmão, tranquiliza teu coração, esse exame vai dar certo. Sabe, eu não sei se você está na espera da fila do SUS, não sei se você precisa de alguma coisa. Tranquilize, irmão. Vamos tranquilizar o nosso coração. Não de ficar afoito, irmão, a gente vai, qualquer dia a gente explode. Ou você explode ou você expande. Lembra da mensagem que eu preguei? Quando você não troca o odre, você fica na estrutura velha, ou o velho homem, na prática velha. Se o vinho novo vem, em vez de você expandir, que o couro expande, não, você explode. E tem gente explodindo em vez de expandir. Deus te trouxe aqui nessa noite para dar um bálsamo para o teu coração. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou cantar um louvor. Feche seus olhos. Coloca para mim lá o padzinho da letra E, Diego, faz favor. Eu sei que o Senhor está aqui, amém, irmãos? Ô Espírito Santo, tua promessa é fiel, Pai. Tua promessa é fiel, Pai. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Oh, maravilha, Jesus. Pode colocar o pedzinho da letra E. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar. Declare: sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
minha canção e o meu louvor. Aleluia. Andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Diga: és o meu dom. Minha canção e o meu louvor. Vamos aplaudir Jesus nessa noite, irmão? Oh, maravilha, Jesus! Aleluia! Pode colocar o fundinho lá, Brian. Querido, eu queria que você saísse do seu lugar para a gente encerrar aqui na frente. Você que está na guerra, você que está na luta de verdade, eu senti de Deus essa madrugada de fazer essa oração. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar. Sai do teu lugar. Pastor, eu estou na guerra, pastor, eu estou na luta mesmo. Pastor, eu nem estou vendo saída, sabe? Vem aqui na frente, eu quero fazer essa oração com você. Você vai entregar teu coração para o Senhor, você vai entregar toda a preocupação agora, toda a angústia, sabe? Tudo aquilo que te acomoda, tudo aquilo que está tirando teu sono, tudo aquilo que está colocando preocupação no teu coração. Eu queria que você entregasse ao Senhor agora, mas com toda a tua alma, o teu coração, irmão. Quiser se jogar aqui na frente, quiser dobrar o teu joelho, sabe, gritar, entrega ao Senhor. Diga: Senhor, me socorre, Senhor. Diga: Senhor, eu sou covarde, eu recebi o teu bem, mas eu estou com medo. Sabe, seja sincero ao Senhor agora. Seja um Pedrão. É melhor você dizer um fantasma do que você querer falar que é Jesus sem conhecer Ele, irmão. Às vezes é melhor você falar: é um fantasma, eu estou com medo, do que você falar: é Jesus. E no outro culto você se arrepender de novo, irmão, de ter falado que era Jesus e ser considerado um covarde, sabe? Então é melhor. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, tua presença é real nesse lugar, Pai. Ó Deus, a tua igreja está aqui, Pai. Eu preguei a tua mensagem, Senhor amado, nessas 8 lições, nesses 8 comandos para a gente vencer toda a diversidade. Ó Deus, como é difícil passar por tempestade. Como é difícil, Senhor amado, vivenciar isso. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Ó Deus, eu sei, Pai, que tem vezes que o Senhor vai acalmar a tempestade porque é algo espiritual. Outras vezes o Senhor vai acalmar o comandante da navegação. O Senhor vai acalmar eu, vai acalmar esse homem, essa mulher, porque ele está no comando, Senhor amado, dessa navegação, no controle dessa navegação. Mas tem vezes que o Senhor não vai acalmar a tempestade. Tem vezes que nós precisamos entender que o Senhor não vai aliviar o comandante, mas o Senhor vai nos ensinar a nadar. Ah, Senhor. E como é difícil para nós querer nadar quando o Senhor não acalma a tempestade.
Como é difícil para nós querer ir mais fundo, ler mais, orar mais, quando a tempestade está afoita, ou quando não tem alívio, Pai. E ainda nós temos que pular nesse barco, do barco para nós não morrer. Nós temos que pular, Senhor amado, no meio dessa tempestade, Senhor amado, e dizer: eu vou mergulhar, eu vou salvar meu ministério, vou salvar minha casa, vou salvar. Ah, Espírito Santo, como é difícil. Mas uma coisa eu sei, por certo eu tomo posse, Pai. Fiel é o Senhor, Pai, que está sendo pedagógico diante de nós, Pai, nos ensinando em cada detalhe dessa navegação. Ó Deus, o Senhor é Deus que traz providência amanhã, se o Senhor quiser. Ó Deus, se o Senhor quiser, o Senhor abre a janela do céu, Pai. Assim que nós terminar essa reunião, Pai, telefone de alguém vai tocar. Meu Deus, assim que terminar a reunião, Pai, alguma coisa do céu vai clarear, iluminar sobre essa família, iluminar, Senhor amado, sobre esta casa, Senhor, porque a Tua luz resplandecente, Pai, é poderosa para desfazer todas as obras das trevas. E se tem algo, Pai, como empecilho, se é espiritual, repreende, Jesus. Se é normal, Senhor amado, ajuda a gente a aproveitar a oportunidade. Mas se for algo para viver o extraordinário, Pai, nos ajuda a ser, Pai, pessoas extraordinárias para criar oportunidade no meio dessa tempestade. Porque eu sei, Pai, que tão certo quanto o fôlego da vida, que tudo que o Senhor tem falado conosco aqui tem se cumprido, tem se concretizado. Então a Tua palavra não cai por terra, ela é fiel, ela é inerrante e ela é digna de toda aceitação. Trabalha nessa casa, trabalha nessa família. Querido, olha para mim. Eu orei agora e falei sobre 3 comandos de Deus. Eu quero que você entenda isso aqui. Tem dias que Deus vai acalmar a tempestade, vai repreender. É espiritual, o Senhor vai chegar na batalha e vai dizer: acabou, já deu. Tem dias que Deus vai trazer alívio para o comandante, para você. Mas tem dias que Deus não vai acalmar a tempestade, e tem dias que Deus não vai aliviar, mas vai te ensinar a nadar. Amém? Às vezes você está esperando alívio, quando na verdade o Senhor está dizendo: pula, senão você morre. Mergulha, vai a fundo. E aqui é nadar. Porque é difícil ler a Bíblia quando o negócio está... É ou não é? É difícil querer jejuar, é difícil querer buscar a Deus, é difícil querer vir para a igreja quando o negócio está pegando... É ou não é, irmão? É verdade ou não é? Vamos ser sinceros? É verdade ou não é? Aí o Senhor está dizendo: agora estou te ensinando a nadar. É o que Jesus fez para Pedro. Pedro, não vou acalmar a tempestade, não vou aliviar a situação. Não, eu vou te ensinar. Vem e nada. Sabe nadar, Pedro? Pula. Morrer você não morre. Sou eu que estou te chamando, vem. Então o que o Senhor está dizendo para nós hoje é: irmão, vai a fundo. Pula de peixinho, mergulha. Vai de cachorrinho, não sei, irmão. Dá um jeito. Amém, irmão Toninho? Mas não vamos perecer. Amém, irmão Diaco Marcelo? Não vamos perecer. Amém, irmão Valério? Amém, irmão Fran? Amém, irmã Maria? Amém, Emily? A gente não vai. Amém, pastor? Amém, irmã Nova? Amém, irmão Vânia? Amém, Jesus? Amém, Zé? A gente não vai morrer, a gente não vai parar. Ah, pastor, mas ó, pastor, nunca vivi isso na minha vida. Meu, eu estou pregando aqui, mas não é só Diaco Marcelo que testemunhou que está difícil a situação. Está difícil para mim, está difícil para você. Está difícil, quem sabe? O Senhor te chamou aqui nessa noite para dizer para você: está difícil, mas não está impossível. Pensa num Deus que a especialidade dele é vir com o impossível, irmão. É por isso que Ele colocou na nossa mão. Estenda as suas mãos e eu vou encerrar. Olha para a tua mão. Está vendo essas mãos? De 5 dedos, cada uma. Essas mãos aqui Deus colocou uma credibilidade chamando possível. Sabe o que é possível? Tudo aquilo que você pode fazer. Posso perguntar sim ou não? É possível orar? Então ora. É possível meditar? Então medita. É possível acreditar? Acredita. É possível levar o currículo? Então leva. É possível pedir uma vaga? Então pede. É possível conversar com alguém? Então conversa. Tudo que é possível você faz. Agora quando é impossível, aí não é teu comando, não é teus métodos. Aí você dizer: Senhor, o que era para fazer eu fiz. Agora vem com o sobrenatural.
Coloca a mão no coração, agora eu quero orar e já encerramos. Pai, em nome de Jesus, o possível a gente está fazendo e a gente vai fazer. Mas em nome de Jesus, vem, Pai. Vem com o sobrenatural e muda esse cenário, Pai. Eu quero ver testemunhos aqui, Pai, depois dessa mensagem, que o Senhor nos ajudou a vencer tempestade, que o sol clareou, Pai. O sol clareou naquela casa, o sol clareou, Pai, naquela família, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Queridos, eu vou fazer um apelo aqui. Quando a gente pede, irmãos, ajude a obra, ajude a casa, é exatamente para a gente ter esse recurso. Porque se a nossa igreja tem recurso hoje, eu seria o primeiro privilegiado de dizer: Diácono Marcelo, a gente vai te ajudar, a gente vai arrumar teu carro. A igreja tem dinheiro para isso, a gente tem condição. Esse dia eu fui estudar sobre o girassol. Sabe por que o nome girassol? Quem sabe por que ele tem o nome girassol? Porque ele gira para onde o sol está. Por isso ele é gira-sol. O sol está aqui, ele fica aqui. O sol está aqui. Nós temos que ser igual ao girassol, irmão. A gente tem que olhar para o sol da justiça, para a gente não desanimar. Mas quando o dia fica nublado, o girassol olha para onde? E aí? Hã? Não. Ele se vira um para o outro. Para poder sobreviver, o girassol que armazenou todos os raios solares vai olhar um para o outro, para alimentar o outro, para não deixar o outro perecer, até que o sol volte, para eles voltar a receber energia solar. A igreja tem que ser assim como o girassol, irmão. Quando alguém está sofrendo e perecendo, a gente tem que ir lá e armazenar. O que você está precisando, irmão? Deixa eu tentar segurar a barra contigo aqui. Por isso que eu falo, irmão, a igreja precisa de ajuda. A gente precisa, sabe, ajudar, ofertar, dizimar, colaborar. Para quê, irmão? Para a gente poder ser um girassol na vida de alguém, irmão. Para a hora que a gente mais precisar, a gente falar: irmão, a igreja está olhando para a tua casa. A igreja está olhando para tua... É por isso que a gente é uma família, irmão. Por isso que a gente tem que viver a unidade de família. Amém? A gente vê um irmão nosso perecendo e a gente, sabe, não é sobre fazer culto na casa do irmão. O irmão está aqui, irmão. O irmão precisa mesmo é de oferta. O irmão precisa mesmo é de uma cesta básica. O irmão precisa mesmo é de alguém ir lá e perguntar: está faltando bolacha na tua casa? Como é que tá as crianças? Sabe? É isso, irmão, que a gente precisa. E eu dói meu coração, porque eu falo com a pastora, às vezes eu sei que às vezes algum irmão está sofrendo bem mais do que a gente, irmão. E aí eu falo com a pastora, eu falo: o que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Tá entendendo? É difícil, irmão. Então a gente precisa. Diga para alguém do seu lado: a gente vai se ajudar, irmão, em nome de Jesus. Diga: conta comigo, irmão. Não é aquela mãozinha de tamo junto, irmão. É conta comigo mesmo. Eu quero ser um girassol para a tua vida. Sabe? Perguntar como é que tá. Perguntar, sabe? Mas é sobre isso mesmo. Sabe? Coisa simples às vezes muda o cenário, irmão. Coisa simples. Sabe? Não vou catalogar o nome, irmão. Mas essa semana passada, não lembro agora, um dos meus meninos pediu para mim: pai, eu quero comer pipoca. Eu falei: filho, vamos estourar. Não, mas não é essa, pai. Eu quero pipoca de micro-ondas. Eu falei: agora o pai não tem dinheiro. Na verdade, acho que até tinha, mas estava na correria e não podia comprar. Aí Deus usou uma irmã para trazer pipoca de micro-ondas. Ó, pastor, daqui a benção para você. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Aí quando eu deixei, só amanhã de manhã cedo, meu menino: pai, faz. Porque estava com vontade de comer pipoca de micro-ondas. E Deus usou uma irmã para trazer para a gente. Então assim, são comandos de Deus que Deus dá. São comandos de Deus que Deus faz. Por quê? Porque nós precisamos ser esse girassol, irmão. Entendeu? É isso que Deus quer fazer de nós. Coloca a mão no teu coração agora para nós encerrar. Senhor, pela terceira vez eu oro, Senhor, e peço ao Senhor: dá discernimento ao coração dessa família, Pai. Dá discernimento ao coração da nossa igreja. Nós precisamos se ajudar, Pai. A gente gasta tanto dinheiro com lanche, tanto dinheiro com pizza, tanto dinheiro, e às vezes nossos irmãos estão precisando, Pai. A gente gasta tanto dinheiro, Senhor amado, com coisas inúteis, Pai. E às vezes a tua obra está precisando, Pai. Tem famílias necessitadas, Pai. E nós precisamos voltar à primitividade, aonde, Senhor amado, o que era meu era do fulano, o que era do fulano era do ciclano. E eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer esse tempo acontecer preciosamente, Senhor amado, na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Estenda as suas mãos. O grande amor de Deus,
Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as duas consolações do Espírito Santo. Quem recebeu essa palavra vai viver essas lições, vai dizer: Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe.